Então, pessoal, continuando aí um pouquinho sobre um pouquinho mais do pensamento do Francis Schaeffer, ele, como teólogo, ele ensina que a mudança do pensamento para o relativismo se deve muito à falta de atuação das lideranças, no caso, que creem realmente no conceito da verdade tradicional, tese, antítese, né? Certo, errado, feio e bonito. Esses líderes, esses apologéticos, ou professores, ou pessoas que seguiam essa ideia judaico-cristã de pensamento, terem descuidado no ensino para as próximas gerações, sem se preocupar com ensinar esses pressupostos, essa forma de pensar, e assim esclarecer que o pensamento moderno ele é diferente e ele não é o melhor pensamento para se levar à vida, né? Então ele traz aqui, por exemplo, né? E eu realmente vi isso ao longo da minha vida, né? Porque antigamente, quando alguém fazia uma pregação, por exemplo, e dizia, olha, creio nisto, isto é verdade, então as pessoas pensavam, bom, se isso é verdade, aquilo que não é isso não é verdade, é mentira, né? Então a pressuposição de uma antítese, ela estava impregnada na mente das pessoas. Então o cristianismo histórico tinha a sua base de sustentação todo na antítese. E sem essa ideia de antítese, não teria o menor sentido, né? A pregação do cristianismo. Isso se vê claramente na arte, né? A arte, o Francis Schaeffer, ele faz uma demonstração assim fantástica sobre a linha do tempo, como que o pensamento humano e a expressão da arte, ela sempre tem uma certa coincidência. E eu aprendi muito com ele sobre arte, fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo das artes, através assim desses ensinamentos do Francis Schaeffer. Ele é um excelente professor. Então, o que ele diz? A ordem de mudança de pensamento vem realmente da filosofia, aí ela se expande para a arte, da arte ela se expande em particular para a música, depois para a cultura geral, e depois ela entra na teologia, que é o último bastião da defesa daquele pensamento anterior, né, de tese e antítese, de certo e de errado. Interessante que essa influência em cada área do conhecimento humano, ela se dá também cronologicamente. Esse primeiro na filosofia, o tempo passa depois, vai para a arte, depois vai para a música, depois vai para a cultura e vai se impregnando para a teologia. É por isso que hoje a gente vê, inclusive, nos ramos do pensamento cristão, mesmo nas igrejas, muitas mudanças, né? Muito modernismo, muitas ideias que podem ser chamadas de heresias pelo pensamento cristão, né? Porque a gente na internet percebe a mudança, né? Pastores questionando a própria palavra de Deus, a palavra revelada, e vários costumes entrando para dentro do mundo cristão, no caso. Mas o Schaeffer ele faz também uma localização geográfica também dessas mudanças, né? Ele aponta aqui, por exemplo, o surgimento na Alemanha, depois avançando para o exterior, afeta a Europa continental, depois cruza o Canal da Mancha, né? Vai para a Inglaterra, em seguida cruza o Atlântico, chega aos Estados Unidos e, em segundo lugar, ela se alastra pela sociedade. Ela alcança primeiro, né, os intelectuais e depois vai atingindo a classe média. Em terceiro lugar, ela vai e atinge também, vamos lá, para aquele que é pouco culto, né? De acordo com aquele esquema anterior, né, começando lá na filosofia, vai parar onde? Na teologia. E aí o que Schaeffer fala? Bom, se a gente continua propagando as ideias cristãs, né, para as pessoas como se elas estivessem acima daquela linha de desespero, né, raciocinando com tese e antítese,
ele diz que é que nem um lutador dando golpes no ar, né? Não vai atingir o seu objetivo. E ele diz que isso acontece tanto aplicado a intelectuais como ao simples caminhoneiro, trabalhador, que não está lá dentro da academia. E que do lado de cada linha do desespero existe uma espiritualidade, só que essa espiritualidade é completamente o contrário da espiritualidade cristã.